A creatina é um dos suplementos mais populares que nós temos hoje por aí. Muitas pessoas estão tomando creatina. E você provavelmente já tomou creatina, conhece alguém que tomou creatina ou já se deparou com alguma propaganda que tem sobre creatina aqui na internet. Hoje a internet se tornou um grande comércio. Muitos conteúdos que tem aqui são focados apenas em fazer você comprar ou suplementos ou qualquer outro produto. E aí vem a grande questão, será que a creatina realmente funciona? Será que todos esses efeitos realmente são reais? Ou é mais um suplemento que querem que você compre só para ganhar dinheiro? Meu nome é Gustavo Borchardt, eu sou médico e aqui no canal eu vou explicar vários temas que são muito populares sobre a saúde de forma geral, de uma maneira que você consiga entender e sem propaganda. Então, se você realmente quiser entender o que você pode esperar se usar a creatina no seu dia a dia, se vai ajudar, não vai ajudar e quais são os perigos de usar a creatina no dia a dia, fica nesse vídeo que você vai entender. E eu tenho já uma relação muito antiga com a creatina, assim por se dizer, porque eu comecei a musculação, a fazer exercício físico quando tinha 15 anos, ou seja, isso faz praticamente 20 anos lá no passado. E naquela época a creatina era já um dos suplementos mais famosos e populares que tinha, mas basicamente era mais restrito para quem treinava, para quem ficava na academia. Tínhamos já o whey protein, o famoso whey protein que vem do leite da vaca, tinha também a proteína do ovo, a albumina e tinha a creatina. E muitas pessoas diziam já naquela época que a creatina era o que realmente funcionava para quem estava fazendo musculação. E é muito interessante, tem uma coisa que eu gosto de falar logo do início, que naquela época, lá 20 anos atrás, muitas pessoas tinham receio, tinham medo da creatina por causa do nome. E eu digo isso que se você já fez algum exame de sangue, já viu que um dos exames que nós fazemos para ver como está a saúde do nosso rim é a creatinina. E aí as pessoas veem aquele nome creatina e creatinina, e a gente sabe que quando nós temos um problema no rim, nós vamos tendo um aumento do valor dessa creatinina. Logo, as pessoas acreditavam que se você tomasse creatina, iria aumentar essa creatinina e isso poderia causar um problema no rim. E até hoje, mesmo com toda a popularidade que a creatina ganhou, eventualmente pessoas me falam isso e me perguntam se a creatina vai causar algum problema no rim. Mas aqui na realidade são substâncias que têm um nome parecido, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. A creatina é um suplemento e eu vou explicar um pouco mais como ela funciona depois, enquanto a creatinina é uma substância que nós usamos para ver como está essa função do rim, o quanto o rim está funcionando, mas as duas são diferentes. Então, se você tomar creatina, mesmo que tome uma grande quantidade de creatina, não vai aumentar a creatinina e, além disso, a creatina não causa nenhum dano direto no rim, ou seja, quando ela passa pelo nosso sangue e acaba chegando lá no rim, ela não causa dano no rim. Então, é bom ficar tranquilo em relação a isso, nem tô falando ainda se vale ou não vale a pena tomar, mas não tem um perigo de causar dano no rim. E naquela época era a grande polêmica que existia, porque naquele tempo a questão de musculação e fisiculturismo, que as pessoas que treinam são mais fortes, existia uma associação muito grande com esteroides anabolizantes, que são hormônios, e as pessoas até achavam que esses suplementos eram esteroides anabolizantes, mas na verdade não, eles não são, nem o whey, nem a creatina, nem a albumina, nenhum desses é um esteroide anabolizante. E é interessante ver como o mundo mudou daquela época para agora, porque atualmente a creatina tem essa popularidade gigante, tá todo mundo tomando creatina por aí, inclusive pessoas que não treinam, e isso é uma coisa que eu quero abordar aqui nesse vídeo, quando começaram a falar da creatina que vai além da musculação. E além disso, tem muita gente hoje usando esteroides anabolizantes, mas com nomes diferentes, fazendo reposições hormonais, que às vezes não são reposição, porque existe indicação de reposição hormonal, mas nem tudo é de fato uma reposição hormonal. Tem pessoas usando hormônios que não têm necessidade, que são esteroides anabolizantes. E esteroides anabolizantes é um nome estranho, esquisito, que basicamente significa que são hormônios de um tipo, que é esse esteroide, que é um tipo específico de hormônio, e anabolizante é porque eles aumentam a massa muscular, eles fazem ter um efeito de ganho de massa muscular, de ganho de força, recuperação muscular, e aí as pessoas confundiam, porque quem começava a fazer exercício físico, começava a tomar esses suplementos, ganhava músculos e achavam que era um esteroide anabolizante, mas na prática não é um esteroide
esteroide anabolizante. E a creatina é uma substância muito interessante porque ela é sintetizada, ela é criada pelo nosso fígado através de alguns aminoácidos, que são as partes que nós temos em proteínas. Ou seja, se você consumir mais proteínas na alimentação, por exemplo, o corpo vai digerir, vão virar aminoácidos, vão chegar lá no fígado e ele vai unir eles e vai transformar na creatina. E a creatina vai para o nosso corpo, principalmente para músculos, mas ela também pode ir para o cérebro. Isso vai ser uma coisa interessante que eu vou explicar aqui no vídeo depois. E ela tem um papel no nosso corpo muito interessante. Na verdade, a gente pode dizer que ela tem dois papéis diferentes, e isso volta lá atrás, na época que eu comecei a treinar, porque diziam que quem tomava a creatina ficava um pouco mais inchadinho, ficava um pouco mais forte, mais denso. Isso porque uma das características da creatina quando ela chega no músculo é que ela tem a capacidade de se ligar com água e, de certa forma, a gente poderia dizer que fica um pouco mais de água e a pessoa fica um pouco mais inchada e ganha um pouco de músculo. Então, o efeito inicial da pessoa tomando creatina por um tempo vai ser esse ganho de água, essa retenção líquida que a gente diz, e fica um pouquinho mais inchado. Isso é uma coisa já bem comprovada cientificamente, e quando a gente fala comprovado cientificamente, é uma coisa que eu vou falar várias vezes em vídeos diferentes aqui, é quando nós conseguimos fazer um estudo que realmente consiga comprovar que isso acontece. E não é tão fácil fazer isso, porque as pessoas mudam, elas têm corpos diferentes, têm músculos diferentes, e quando uma pessoa usa a creatina, uma pessoa, além de usar a creatina, vai fazer exercício físico, e o exercício físico também vai ter um efeito no corpo. Então, muitas vezes a pessoa sai de não fazer nada, ela vai lá, se matricula numa academia, começa a fazer exercício físico, além disso, começa a comer mais, vai lá e compra a creatina, e aí fica uma confusão da gente saber o que está fazendo o quê. Essas mudanças são só pelo exercício, ou as mudanças são por causa da creatina? A creatina ajudou, então se faz estudos científicos pegando pessoas fazendo coisas diferentes e comparando e vendo. A creatina está ajudando algo a mais do que a pessoa só começar a fazer exercício físico? Porque exercício físico vai ajudar qualquer pessoa, vai ganhar músculo, vai melhorar a vida de qualquer pessoa. Inclusive, se você não faz exercício físico, faça exercício físico. Mas sim, tem vários estudos que mostraram que mesmo fazendo exercício físico, se a pessoa vai além e toma a creatina, ela tem um efeito melhor ainda, ou seja, aumenta essa quantidade de água ali no músculo. Mas o efeito principal da creatina não é exatamente esse, não é esse o grande benefício que nós temos aqui. Ela tem um papel muito importante numa substância que chama-se ATP, que é o combustível que o nosso corpo usa para fazer uma contração do músculo. Quando eu digo para o meu músculo mexer, ele ativa, usa esse ATP, e esse ATP tem que passar por uma renovação. Por isso que a gente cansa, depois consegue descansar e fazer de novo. Então, quando você vai na academia, você faz um exercício, descansa um pouco, faz outro exercício, descansa, tem que ter aquele descanso para fazer uma recuperação. E a creatina participa ativamente disso. Ou seja, ela ajuda a recuperar essa energia que está sendo gasta. E aqui talvez seja o fator mais importante do entendimento que nós temos em relação à creatina, que ela vai ajudar muito quando você for fazer um exercício intenso, e esse exercício intenso vai precisar que essa energia seja transformada mais rápido. Então, se a gente comparar o cenário da pessoa fazer um exercício leve, como fazer uma caminhada, carregar um pouquinho de peso numa distância curta, não vai ter tanta transformação de energia. Logo, o efeito que a creatina vai ter vai ser quase nenhum, vai ser muito pequeno. Porque afinal de contas não está sendo difícil renovar essa energia. Agora, se você é um atleta, se você corre, se você nada com velocidade, se você está fazendo muita força, ela vai melhorar um pouco. Ou seja, a creatina ela vai dar aquele up, aquele extra lá no finalzinho. Por isso que se você vai tomar a creatina, o principal benefício vai ser para pessoas que já estão treinando e já conseguem ter um treinamento que vai esse extra. E aqui que a coisa fica um pouco mais complicada, porque você imagina que se a pessoa não treina, a pessoa não faz nada, você que está aí não faz nenhum exercício físico e você vai começar a fazer exercício físico, você vai ter um ganho rápido, você vai aumentar rapidamente de força e tamanho porque não estava fazendo nada. Então essa pequena diferença de aumento ali no início talvez seja mais motivadora, mas a longo prazo vai ser uma quantidade bem pequena que vai ir adicionando nesse ganho, seja numa intensidade de correr muito rápido, nadar muito rápido ou levantar aquelas últimas repetições em algum aparelho que você tem que fazer um pouco mais de força. Mas, quando fazem estudos comparando, a gente vê que é um efeito
pequeno. Agora, se a gente vai decidir se isso vale ou não vale a pena, aí já tem outras discussões. Porque eu pessoalmente acho que quando a gente tem a oportunidade de usar algum produto que vai ter um efeito positivo, que vai ajudar, acho que sempre vale a pena considerar isso. Eu não sou daquela ideia que você tem que fazer tudo natural, que você não pode usar nada que não esteja perfeito na natureza. Porque de fato, para você ter um consumo maior da creatina, teria que consumir uma grande quantidade de carnes ou outras substâncias que tem naturalmente a creatina, e quando você tem o suplemento, você toma ali e já está totalmente pronto. Mas se você não faz um exercício intenso, não vai mudar muita coisa nessa parte muscular, porque aqui a gente tá falando de dar aquele up extra ali no treino. Eu entendo pessoas que dizem que tomam pela motivação que dá, perceber que tá tendo um pouquinho mais de energia. Até isso pode acabar tendo uma relação meio psicológica, porque imagina que você sabe que tá tomando um suplemento que vai melhorar um pouquinho o resto da sua energia, e aí se você fica sem, isso pode acabar afetando o próprio exercício, porque essa questão de você fazer um esforço um pouco a mais tem muito da mente também. Então eu vejo que muitas pessoas ficam até com medo de parar de tomar a creatina, mesmo que seja um benefício pequeno, porque vai ter aquele efeito psicológico também, de pensar, agora meu corpo não consegue fazer tanto quanto ele conseguia antes, mesmo sendo pequeno. Essa é uma coisa que muitas pessoas não falam, mas é uma coisa que eu acho interessante refletir. Tem outras discussões que eu acho que são válidas, principalmente quando a gente fala de idosos, porque nós podemos ter um comprometimento e uma redução dessa creatina, muito embora não tenha tanta comprovação científica disso mesmo, e é complicado. Aqui tem uma coisa de vida real. É complicado a gente saber se não tem comprovação científica porque não querem que tenha, ou fizeram algum estudo que não deu resultado e fingiram que nunca fizeram, porque isso pode acontecer, tá? Pode acontecer de alguém ter feito um estudo com creatina, não ter visto nenhum resultado e fingiu que nunca fez porque não quer desagradar. Então, pode acontecer isso, ou simplesmente não tem bons estudos. Então, tem coisas que a gente não pode dar uma certeza absoluta, mas também não significa que não vai ajudar um pouco. Tem uma certa polêmica da creatina ajudar a ganhar músculo sem treinar, mas aí a gente tem que pensar que dentro desse mecanismo que ela tem de ação, ela não participa da recuperação do músculo. Ela ajuda a ter um pouco mais de água e ter uma maior contração. Então ela pode ajudar durante o treino ou a pessoa ficar um pouquinho mais inchadinha. Isso não significa recuperar mais músculos e definitivamente não vai criar mais músculo. Isso eu já acho que não faz sentido, mas tem gente por aí que propaga. Agora, hoje em dia falam muito do efeito da creatina no cérebro, e aqui a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Porque quando a gente fala de músculo, você consegue ver músculos, ou até de certa forma você consegue medir, medindo literalmente se teve um crescimento. Assim como força, a gente consegue comparar pessoas fazendo força e ver se aumentou ou não aumentou a força. Quando a gente fala de cognição e o nosso cérebro, memória, é mais complicado porque as pessoas são diferentes. Então, realmente conseguir fazer um estudo que comprove que vai ajudar é bem mais difícil. A lógica aqui é, existe sim creatina no sistema nervoso central, existe creatina no cérebro, e ela ajudaria nessa recuperação de energia. As críticas que eu vejo aqui, que eu acho válidas, é que o nosso cérebro não gasta tanta energia assim. Eu sei que cansa se você pensa muito, mas na prática, se você for ver quantas calorias você gasta quando está pensando, não é tanto assim. Mesmo que você faça uma prova mais difícil, você não está gastando muitas calorias. Você não vai emagrecer estudando. Então, se você passar o dia inteiro estudando muito, pesado, sem parar e comer um pouco mais, você vai acabar engordando, porque o cérebro não gasta tanto energia. Então, eu vejo uma certa polêmica aqui do quanto a creatina realmente vai fazer diferença, porque músculo gasta muito mais energia do que o cérebro, infelizmente. E também existe essa discussão que poderia ajudar em idosos. Dá um pouco de dúvida, e muitas pessoas falam que nós não temos estudos bons que realmente consigam comprovar isso, porque é até difícil comprovar isso. E também a gente tem que falar de um efeito que chama-se efeito placebo, que é esse ânimo de você começar a tomar um suplemento. Porque toda vez que a gente começa a usar qualquer substância, o nosso corpo sabe que nós estamos fazendo algo diferente, e isso afeta o nosso psicológico. Se você tomar uma farinha que não tem nada ali e pensar que aquilo ali vai te ajudar em alguma coisa, é possível que o seu corpo sinta essa melhora. Então, aqui já tem uma discussão do quanto a gente está simplesmente comprando mais um suplemento, tendo esperança que ele realmente vai ajudar e gastando dinheiro com isso, ou ele realmente ter um efeito. Por isso que quando a gente fala em relação a esses suplementos, eu acho que a grande discussão aqui é justamente a racionalidade. É óbvio que tem uma indústria que quer vender creatina. Tem muitos influenciadores aí que querem que você compre creatina. Eles têm cupons de desconto de marcas famosas e querem que você compre
para ganhar lucro. Tem muitos influenciadores que fazem vídeos falando dos milagres da creatina porque eles são pagos pelas marcas. Então, você tem que ter muito cuidado na esperança que vai colocar naquilo ali, sabendo que existe um conflito de interesse, ou seja, existem pessoas que ganham dinheiro por trás disso. Mas, ao mesmo tempo, dos suplementos que nós temos, e nós temos muito suplemento no Brasil que não faz efeito nenhum, a creatina tem comprovação que para músculos, principalmente, ela funciona. Mas aí você tem que pensar que você tem uma rotina toda no dia a dia, você tem que ter uma alimentação, sono, exercício físico, saúde mental. Tem que lembrar que aquilo ali talvez não faça diferença nenhuma no restante. Mas se fizer uma diferença financeira e pesar para você comprar, talvez essa balança já não vale a pena. Então eu diria que se você consegue comprar com facilidade, é uma coisa que não atrapalha seu dia a dia, e você toma ali no dia a dia e é fácil, ok, acho justo, porque nós temos pelo menos algumas comprovações que ela realmente funciona. O problema é se custa uma fortuna, e também nós temos vários outros problemas atualmente com balinhas, gominhas e outros que têm creatina, que muitas vezes tem uma quantidade muito pequena de creatina e você vai gastar mais ainda e teria que comer várias balinhas e gominhas, e dá até um pouco de receio se elas realmente têm a quantidade de creatina que prometem. Recentemente teve um vídeo aqui no YouTube lá dos Estados Unidos que estava expondo que muitos docinhos e gominhas lá de fora que prometiam ter uma quantidade de creatina não tinha bem menos. Aí a pessoa tá pagando muito mais caro e no fim das contas usando bem menos creatina. E existem também vários escândalos de marcas e suplementos que mentiam a quantidade de creatina que tem. Então aqui acaba tendo mais um problema em cima. Você vai ter que encontrar uma creatina que seja confiável, que realmente tem aquilo. Então, de forma geral, nós sabemos que a creatina vai ajudar se você faz exercício físico, principalmente com mais força ou mais resistência. Para a parte do cérebro, ainda não temos muita comprovação, mas se for ajudar, provavelmente vai ajudar em tarefas que você tem que pensar um pouco mais, e também acredito que ajudaria mais em idosos, porque a quantidade de creatina que tem ali não é tanto, e até o momento parece que ajudaria mais em idosos até, mas não tem uma boa comprovação científica, e nesses casos nós temos que ter muito cuidado quando vamos tomar essa decisão. Por fim, tem um outro detalhe que eu acho importante falar aqui, que é essa relação da creatina e queda de cabelo. Quem tem alopecia androgenética, que é a famosa calvície, tem uma queda de cabelo que é associada com um hormônio chamado de hidrotestosterona, o DHT, que é um hormônio que vem do hormônio masculino do homem por uma transformação. Esse hormônio age no cabelo e também na próstata, aumentando a próstata e caindo o cabelo. Já teve um estudo que mencionou que as pessoas usando creatina tiveram aumento desse hormônio, logo poderia cair cabelo. Mas assim, quando você faz exercício físico, você aumenta a produção de hormônios. E não é ter o hormônio que causa a queda de cabelo. Se fosse assim, todos os homens ficariam carecas. A pessoa tem que ter uma tendência genética de ter queda de cabelo. E na prática, o que a gente vê com calvície é que, em geral, as pessoas têm mais essa tendência e receptores, ou seja, lugares no cabelo que se unem ao hormônio, do que só aumento do hormônio em si. Então, até o momento, não tem nenhuma associação com a calvície. Mas, como eu falei, quando você começa a fazer exercício físico, tem muitas mudanças no corpo e às vezes só por aumentar a circulação de sangue no cabelo, começa a renovar um pouco mais o cabelo e cai cabelo. Então talvez alguém aí assistindo já tenha usado a creatina quando estava fazendo exercício físico, isso fez aumentar a circulação sanguínea no couro cabeludo, fez uma renovação do cabelo, caiu e a pessoa achou que era calvície, mas não necessariamente é. Além disso, a pessoa pode ter uma tendência de calvície que ela nunca percebeu e percebeu só quando tomou a creatina e fez exercício. Além do fato que algumas pessoas têm queda de cabelo ao longo do ano mesmo que não usem nada. E aí a pessoa pode achar que foi por causa da creatina, mas ia acontecer de qualquer maneira. Então eu sinceramente não me preocuparia com isso. E você já usou a creatina em algum momento? Conhece alguém que usou? Qual foi o resultado que você teve? Você gosta de usar ela? Deixa aí nos comentários, e também se você quiser deixar alguma dica de algum assunto que você queira que eu explique em mais detalhes, deixa aqui também que eu faço um vídeo. Até a próxima!